Quando ele diz, você acha que alguém vai te querer depois de 2 filhos? Sai fora, ninguém vai querer você assim, ou depois que você engordar 10 quilos? Me poupe. Você acha que alguém vai te querer agora nos 40? Vai lá, veja como isso funciona. É o que acontece com muitas mulheres. Elas se perdem porque se sentem envergonhadas, humilhadas, confusas sobre como permitiram chegar a esse ponto. E esse é o condicionamento que mantém tantas mulheres presas. Posso te fazer uma pergunta bem difícil? Não existe isso. Vamos lá. Doutora Spirit, como uma das maiores especialistas em relacionamentos, destaquei 6 atitudes que mulheres consideram bons sinais, mas na verdade são sinais de alerta. Quero que nos ajude, mulheres, a entender o comportamento confuso dos homens e evitar se envolver com o cara errado. Tem um jogo chamado Marry Him or Move On. Vamos lá, vamos fazer isso. Vamos lá. Então, número 1, ele vive entrando em contato com você. Como você sabe, na verdade, se isso é um bom sinal e ele está sendo realmente atencioso ou um sinal de alerta e ele está, na verdade, monitorando onde você está? Bem, porque se ele está perguntando como você está se sentindo, isso é uma coisa. Mas se ele está querendo saber onde você está, onde você esteve, para onde você vai e com quem, essa é a diferença. Certo. Isso ficou bem claro. Ok, vamos para o número 2. Ele precisa de validação. Como você sabe se ele está sendo vulnerável? Acho que todos precisamos de validação em algum momento. Claro. Ou se ele está sendo muito carente e agora você é a pessoa que tem que cuidar dele. Sim, buscar validação é como dizer, é aqui que eu acho que estamos. Me diga e confirme isso para mim. Reconheça ou valide isso para mim. Ser muito carente diz que eu tenho um vazio que não pode ser preenchido. E não importa o quanto você me dê disso, ainda assim nunca é o suficiente. Você acha que isso é um alerta que não pode dar certo com alguém assim? Ok, então hoje eu vou ser a chata. Você está me preparando para isso, mas eu preciso dizer, tá bom? O motivo de eu dizer isso é que muitas vezes muitas pessoas, principalmente mulheres, se contentam com o potencial. Então, quando você olha para isso e pergunta, pode dar certo? Pode, mas vai exigir que ele realmente faça o trabalho. E agora você não sabe se ele vai fazer. Você não sabe quem ele vai ser quando fizer isso. Você não sabe quanto tempo ele vai levar para fazer isso. E você não sabe se vocês dois vão ser compatíveis depois disso. Então, essencialmente, se você seguir em frente, o que você está levando adiante é a fantasia de quem você espera que ele seja, não quem ele é hoje. Então, tenha cuidado. E essa fantasia algum dia se realiza ou você vê que na maioria das vezes acaba em decepção e eventualmente em término? Infelizmente, eu vejo que é uma combinação, acaba em decepção e eles continuam juntos. E eles passam o relacionamento inteiro nesse vai e vem, tendo as mesmas discussões repetidas vezes. Porque eles estão constantemente tentando não só consertar a outra pessoa, mas tentando fazer com que a pessoa se torne a versão dela que eles idealizaram, aquela que fez com que quisessem ficar juntos de qualquer jeito. Essas são conversas que eu literalmente estou tendo até com as clientes com quem estou trabalhando hoje. Porque se eu estou constantemente tentando fazer você ser uma outra versão de si mesma, então eu estou constantemente criticando, estou constantemente julgando. Nada nunca parece ser suficiente. Não importa o que eu faça, sempre há algo que eu poderia ter feito mais. E então, se você não tomar cuidado, você acaba minando a confiança dessa pessoa. Porque como casal, se vocês são um casal monogâmico e exclusivo, você é o único lugar onde essa pessoa pode ter suas necessidades emocionais atendidas. Se sempre que essa pessoa te procura por segurança e validação, você só oferece ambivalência ou frieza. Mas depois de 5 anos, 10 anos, 25 anos, se a conversa continua sendo a mesma, eventualmente você acorda um dia e pensa, sabe, eu nunca vou acertar com você, eu nunca vou conseguir te agradar. O ressentimento e o arrependimento surgem. De repente você percebe, nunca tivemos o casamento ou relacionamento que achei que teria. Estou esperando pelo relacionamento que você prometeu e quero isso. Ouvi recentemente que mulheres se casam pelo potencial dos homens e depois se decepcionam porque eles não alcançam esse potencial. Isso é verdade ou mito? E os homens se casam pela mulher que ela é naquele momento. E então a mulher acaba mudando. E eles ficam decepcionados com a mulher com quem acabam ficando. Bem, eu acho que essa é uma perspectiva muito interessante e eu realmente consigo ver um pouco de verdade nisso. Porque para os homens, eu estou me casando com quem você é hoje, e isso geralmente é uma experiência muito física, como você é fisicamente, como você me excita.
O que eu acredito que você vai ser capaz de me dar, em termos de filhos e da vida que teremos, mas à medida que começamos a construir essa vida, você já não é mais a mesma pessoa, certo? Porque eu quero que você me dê filhos. Mas eu não pensei em como seria a jornada. Eu pensei no momento em que você me daria esses filhos, ou em você sendo a mãe dos meus filhos. Eu não pensei na jornada de como isso seria. De repente, você já não é mais a mulher com quem me casei, enquanto ela é. Eu aceitei esperar que você se tornasse o homem que imaginei. Tudo bem, vamos seguir. Temos isso. Ele quer te proteger. Mas como saber se isso é carinho e cavalheirismo ou uma forma de controle? Certo, é aqui que começamos a tratar dos problemas mal resolvidos com o pai, pois precisamos falar sobre isso. Para muitas mulheres que não cresceram convivendo com homens, elas não sabem o que significa, de fato, um homem estar em uma postura protetora. Então, quando você tem um homem que diz, é isso que é proteção, e a mulher responde, não é isso que eu quero de você. Deixa eu te contar, o que eu quero é que você me proteja do jeito que eu peço, certo? Então, é um verdadeiro cabo de guerra. Isso se torna algo bem difícil. Se o casal não aprender a lidar com essa postura por conta própria, como é a segurança, como é o cuidado, como é a proteção, como é a liderança. Não na casa de outras pessoas, não na casa das minhas amigas, mas na nossa casa, entre nós. Tudo isso pode dar errado muito, muito rápido em um relacionamento. Mas vamos supor que você está conhecendo alguém e estão ficando próximas. É aquele tipo, sabe, aquele tipo, vamos dizer, 2 meses de relacionamento. Não, aqui está, o que facilita tudo. Quando você está namorando alguém, você não precisa avaliar isso, o que você precisa avaliar é como essa pessoa se sente e como ela combina comigo. Então, se para mim parece que ele está tentando fazer demais, parece que ele está tentando me controlar, a única coisa que você precisa saber aí é que nós não somos compatíveis. 2 meses depois é como a gente se encaixa? Como seria isso se continuássemos juntos para o resto da vida? E seja lá como for que isso pareça agora, só vai ficar mais intenso com o passar do tempo. Então, se você não resolver isso em algum momento, vai acabar explodindo no relacionamento. E como isso vai se manifestar é o seguinte: você sempre tentou me controlar e ele vai dizer: como assim? Eu sempre tentei te controlar? Eu sempre tentei estar presente para te proteger. E é aí que essas duas coisas não correspondem. Então, ao namorar, você deveria avaliar como a gente se encaixa. E se isso não se encaixa bem para mim, você não precisa tentar entender. Você tem que prestar atenção, porque esse é o indicativo de que essa pessoa talvez não seja para mim? Então, posso discordar um pouco? Sim, sim. E daí se você tem um apego evitativo? E é justamente por isso que você percebe o cavalheirismo dele como, sabe, algo controlador. Mas na verdade é cavalheirismo, não controle. Esse sentimento, esse instinto é na verdade extremamente preciso, porque essa pessoa é nefasta e ela só está tentando, tipo, te controlar. Que bom que você perguntou, pois é o que geralmente digo às pessoas. Seus relacionamentos na vida adulta te permitem fazer uma de duas coisas: ou repetir os padrões tóxicos e prejudiciais dos quais você saiu, ou te permitem curá-los ao trazê-los à tona. Então, se você tem alguém que está fazendo isso, esse é um sinal de que você precisa trabalhar em si mesma. E o que eu diria para o homem é para correr se ela não estiver disposta a fazer esse trabalho. Porque se relacionar com alguém evitativo que não fez seu trabalho interno significa que você acabará fazendo isso no relacionamento. A verdadeira questão é, no início do namoro, quanto esforço você está disposta a fazer para atravessar, junto com a outra pessoa, o trauma dela e o processo de cura? Questões não resolvidas. Até que ponto você está disposta a encarar e dizer obrigada, mas não? Não sei se você sabe disso. Cada vez mais casais e até quem está começando a namorar, antes de pensar em exclusividade, já pergunta nos primeiros encontros: me conte sobre seu histórico de terapia. Meu Deus, sério? Sim, você já fez terapia? Tenho clientes que dizem: recuso-me a namorar quem não fez terapia suficiente para trabalhar em si mesmo. Pois se não conseguimos falar claramente, com conforto e segurança sobre nossos traumas de infância, se a gente não tem consciência de como nossas questões vão aparecer no relacionamento, se a gente não consegue falar sobre isso. Se você está desconectada das suas questões, você está trazendo isso para o relacionamento. Eu estou namorando isso, eu estou casando com isso, eu estou lidando com isso. Você se conhece? Você já trabalhou em você mesma? Você sabe quais coisas te traumatizaram? Você conhece seus próprios gatilhos? Você sabe lidar com alguém como eu que pode ter certos gatilhos?
Porque pensa bem, se eu sou uma pessoa evitativa em relacionamentos, então você vai ter que lidar com isso. Principalmente se eu começar a gostar demais de você, principalmente se você me magoar ou me deixar ansiosa. Você está pronta para lidar comigo? Você sabe mesmo o que significa lidar comigo? E a maioria das pessoas só percebe isso quando já estão quase se divorciando. Elas estão com alguém como eu, e é aí que o trabalho começa. Uau! Uhum. Tudo bem, já voltamos com a Doutora Spirit, mas rapidinho. Se você já se beneficiou de um episódio de Women of Impact, aperte o botão de inscrição aí. Assim, o YouTube entende que o conteúdo é importante para você. Isso me ajuda a fortalecer essa comunidade poderosa de mulheres cansadas de se acomodar. Então, mulheres, por favor, vão lá e mostrem seu apoio apertando esse botão de inscrever-se. Agora, de volta ao episódio. Estamos jogando o jogo Marry Him or Move On. Bandeira vermelha ou bandeira verde? Então temos, ele acelera o relacionamento e quer passar todo o tempo com você. Como saber se isso é só empolgação? Tipo, eu acho lindo quando alguém realmente só quer estar com você, porque se divertiu muito. Bandeira verde. Bandeira vermelha é, isso vira uma ferramenta de manipulação para te isolar, afastar dos amigos e te bombardear de amor, algo pelo qual muita gente da minha comunidade já passou. Sim, eu diria que se ele insistir, termine com ele. Afinal, o casamento é só continuação da jornada. É o nível de compromisso que estamos dispostas a dar. Mas se você está indo em um ritmo mais rápido que o meu e existe uma pressão de que se eu não acompanhar, então isso significa que você tinha um objetivo escondido. Eu só fui colocada nessa situação. A realidade é que a maioria das pessoas tem medo de se trair, porque elas vão se envolver, vão ver os sinais de alerta e mesmo assim vão continuar por causa das histórias que contam para si mesmas. Na verdade, isso não tem relação com a outra pessoa. A pessoa só está refletindo para você onde você está na sua própria jornada e se você está disposta a estar presente para si mesma ou se está disposta a se trair pelo potencial do que algo poderia ser. Que histórias contamos para nós mesmas? Meu Deus, eu consigo fazer isso dar certo. Eu consigo continuar amando-os enquanto passam por isso. Eu entendo exatamente por que eles estão fazendo isso e de alguma forma isso vai fazer tudo ficar bem. Certo. Eu não posso deixá-los agora porque eles ficariam arrasados. Eu não quero ser como todas as outras. Ou eu fiz meu trabalho interior e decidi que agora vou ser diferente. Isso é uma das piores coisas que podem acontecer. Meu Deus, Lisa. Uma das piores coisas que acontecem é quando as pessoas decidem que vão ser uma versão mais saudável de si mesmas com uma pessoa que não é saudável. Certo, deixa eu explicar o que isso significa. Digamos que eu era a pessoa evitativa, fui para a terapia e decidi parar de evitar, de fugir e me entregar totalmente. Eu vou falar a verdade sobre o que eu penso e sinto, vou ser vulnerável e tudo mais. Mas elas não fizeram o trabalho interior necessário para escolher um tipo diferente de parceiro. Agora elas pensam: no próximo relacionamento vou fazer tudo certo. Mas como elas não aprenderam a avaliar corretamente a compatibilidade, acabam escolhendo alguém parecido com o padrão antigo. E aí elas ficam presas a uma pessoa que não merece a vulnerabilidade, que não merece o compromisso, que não merece a delicadeza delas. E de repente tudo dá errado e elas já estão envolvidas. É aí que desacelerar para se dar um tempo realmente faz toda a diferença. Muitas de nós estamos tentando chegar nesses momentos. Temos essas imagens na cabeça. Nos vemos na praia ao pôr do sol com ele abraçado atrás de nós. Nos vemos na cadeira de balanço com os netos ao redor, seja lá quais forem as fantasias que criamos. E, infelizmente, vamos ignorar todos os sinais amarelos, vamos ignorar todos os sinais vermelhos. E também, infelizmente, vamos escolher pessoas com quem somos quase compatíveis. Isso é a pior coisa que você pode fazer, e a maioria de nós nem percebe que faz isso. Escolhemos a pessoa com quem somos quase compatíveis porque primeiro não acreditamos que merecemos o pacote completo. Então isso é o melhor que vai conseguir. Ou tem tanto medo que se não aproveitarem esse momento, nunca mais vão ter essa oportunidade. Então, elas aceitam o que consideram bom o suficiente e acham que podem lidar. Pensam, todo o resto é ótimo. Se pudermos consertar isso, isso e aquilo, então tudo vai ficar bem. E o problema é que muita gente pensa que se eu deixar isso passar, vou acabar sozinha. Nunca mais vou ter essa chance de novo. Adoro dizer para as mulheres, deixa eu te contar uma coisa, tá?
Quero que você relaxe e respire fundo, porque neste momento você está no pior relacionamento que vai ter na sua vida inteira. E elas me olham e dizem: como assim? Você está no pior relacionamento que vai ter na sua vida inteira. Porque se você sair desse relacionamento e decidir ter outro, você vai escolher algo que tenha tudo isso e mais ainda, por causa dos motivos pelos quais você saiu. Você não vai escolher um relacionamento inferior. Você não vai escolher um parceiro inferior. Você olharia para isso e diria: por favor, minha última parceira, aham, ela tinha tudo isso. E mesmo assim eu escolhi não ficar. Então, toda vez que você escolher, você vai escolher melhor se estiver ficando mais saudável. Meu Deus, amo muito isso. É uma forma ótima de dizer. Você mencionou algo sobre o qual quero perguntar. Às vezes, em dinâmicas com alguém, você pensa que isso é o melhor que pode ser. Às vezes, se você está com alguém nefasto ou tóxico, essa pessoa vai reforçar isso e você começa a acreditar nela. Eu tive um ex-namorado que, nossa, ele era simplesmente péssimo. Teve uma vez que eu quis terminar e pensei, agora tenho coragem. Certo? Finalmente consegui. Vou te deixar de uma vez por todas. E ele se vira tipo, Você nunca vai achar alguém que te ame como eu. claro, E imediatamente eu pensei, meu Deus. ele está certo, aham. Então, meu eu de 18 anos ficou nesse relacionamento por mais 2 anos, porque eu acreditava que não ia encontrar nada melhor. Eu não queria ficar sozinha. Bem, Então, acho que vou ficar com ele. Então, nesses cenários em que talvez seja tão óbvio quanto alguém dizendo algo assim para te prender, ou talvez sejam aquelas pequenas alfinetadas que um parceiro faz com você repetidamente, até que você começa a pensar que isso é o melhor que vai conseguir. Como você pode lidar com algo assim? vou te dizer, não é você, são eles. O que eles estão dizendo para você é a própria insegurança deles, o medo deles de que você vá deixá-los. E então, o que eles fazem é refletir de volta aquilo que você acredita sobre si mesma. É por isso que você acha que é verdade. E como ele é seu parceiro, você já contou para ele quais são seus medos. Então, quando ele diz: "Você acha que alguém vai te querer depois de 2 filhos?" Ah, para com isso, ninguém vai fazer isso. Você acha que alguém vai te querer depois que você engordou 20 libras? Me poupe. Você acha que alguém vai te querer agora que você está na casa dos 40? Vai lá, me deixa. Vamos ver como isso vai funcionar para você. Digo às pessoas que não é que você se dá mal sozinha. Você pode se dar bem sozinha porque, se você se ama o suficiente, vai criar experiências para cuidar de si mesma. E a próxima pessoa que você deixar entrar na sua vida vai ter que querer curar tudo isso, te amar apesar disso e estar presente para você de formas que aquele homem nunca estaria. E ele sabe disso também. É. E muitas vezes o que você vai perceber é que aquelas pessoas que você deixou para trás continuam exatamente no mesmo lugar. Elas vão arrumar outros parceiros para manipular exatamente do mesmo jeito. Elas vão procurar o maior, o mais brilhante, o mais reluzente, o melhor, porque, especialmente quando falamos de narcisistas, eles não escolhem o pior. Eles escolhem o melhor de todos porque querem o troféu. Eles querem que as pessoas desejem a vida que eles têm. Então eles vão atrás da mulher mais incrível, da mulher mais ambiciosa, da mulher mais bonita, da mulher mais poderosa, da mulher mais adorada e respeitada. Assim eles podem dizer: essa é minha, mas nos bastidores eles também precisam te diminuir por causa do medo de te perder. E é isso que acontece com tantas mulheres, como elas se perdem porque se sentem constrangidas, envergonhadas, humilhadas e confusas sobre como deixaram isso chegar a esse ponto, mesmo estando tendo sucesso em todas as outras áreas da vida. Elas não permitem que nenhuma outra experiência as faça se sentir assim, e quando chegam em casa fazem elas se sentirem pequenas, fazem elas se sentirem inferiores, fazem elas duvidarem de si mesmas. Fazem elas pensarem que isso é o melhor que vão conseguir e que nem mesmo merecem isso. E esse é o condicionamento que mantém tantas mulheres presas. É. É, Então, sendo amigas, você me disse que seu ex era um narcisista. sim. E quero dizer de verdade, tipo, diagnosticado clinicamente, tá? Muita gente usa esse rótulo só porque virou moda. Mas não, ele tinha sérios problemas de saúde mental que não tratou. Ele fazia isso te fazendo parecer incrível por fora e tentando te destruir em segredo? Com certeza. Ouvi tudo isso, principalmente quando ele percebeu que eu talvez estivesse pronta para ir embora. Certo, quando você é mais jovem, especialmente se acham que estão te perdendo ou perdendo o controle, há coisas que fazem narcisistas realmente perderem o controle.
E quando eles te colocam numa posição em que você está correndo atrás do próprio rabo, tentando agradá-los, tentando conquistar o favor deles, mostrando toda essa adoração que eles nunca, jamais experimentaram, foi isso que os desestruturou lá atrás, em primeiro lugar. Aí está tudo bem, porque eles podem dizer: por que você me deu o azul? Você sabe que eu queria o amarelo. É, ficou bom, mas você colocou sal demais. Quem sabe da próxima vez, né? Sempre tem uma pequena cutucada em você, só para te lembrar que você sempre pode fazer melhor. Você ainda não conquistou meu favor. Continue estando presente para mim, porque isso me faz sentir que você se importa e está investindo em mim. E no momento em que eles começam a perder isso de você, o que eles fazem é começar a aumentar e intensificar para te fazer se sentir inferior e inadequada. Essa intensificação são pequenas alfinetadas. As pequenas alfinetadas ficam grandes e desrespeitosas. Elas ficam totalmente absurdas a ponto de você pensar: em que tipo de mundo bizarro eu estou? Em que tipo de realidade paralela estou? Por isso, quando muitas mulheres lidam com ferida narcísica ou abuso narcisista, surgem vergonha e constrangimento. Quando conseguem se afastar, dizem: não acredito que deixei ele fazer aquilo e fiquei tanto tempo assim. Não acredito que aceitei esse comportamento. Não acredito que inventei aquelas desculpas para ele, porque eles fazem você se trair para mostrar lealdade a eles. Se você me ama, você faria. Não vá àquela grande reunião porque estamos brigando agora. Não saia com suas amigas, não vá ver sua mãe. Como você ousa ouvi-los? Faça o que eu mando. E eles vão lentamente destruindo quem você é. Sua confiança é abalada, seus relacionamentos sofrem. Tudo na pessoa que você achava que era muda. E é muito difícil sair desse ciclo. A seguir, Se por qualquer motivo, em qualquer nível, você sentir que estar nesse relacionamento com essa pessoa te diminui, isso é um sinal de que você precisa fugir. obrigada pela explicação. Quis começar essa entrevista aqui justamente por esse motivo, pois é onde se chega ao refletir sobre isso. Sim. Não começa por aí. Não, no começo é fantástico, né? Eles querem te dar de tudo. É o carisma, é o charme, é a fantasia. É isso, eu quero te fazer acreditar que você pode ter tudo o que sempre sonhou comigo. Você quase sente que eu sou boa demais para ser verdade. E normalmente é porque eu sou mesmo. E uma vez que eu tenha você envolvida, uma vez que eu tenha te isolado de todo mundo, uma vez que eu tenha feito você confiar completamente em mim, de repente eu vou começar a agir diferente com você porque você se importa com a minha opinião. Você acredita na minha opinião. Eu sou a pessoa mais íntima ao seu lado. Esquece o que todo mundo está dizendo e fazendo. Eles não te conhecem como eu conheço. Eles não querem o melhor para você como eu quero. E as outras partes sobre as quais não falamos é que esse desgaste também traz ansiedade, também induz a depressão. Então, é muito, muito, muito comum que as mulheres não reconheçam que estão lidando com transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos de estresse pós-traumático ou agudo. Como não recebem o tratamento e cuidado necessários, ficam presas nesse ciclo e adoecem ainda mais. Sim, meu Deus, e isso acaba se refletindo em comportamentos que você quase não reconhece. Não sei você, mas quando eu olho para trás, obviamente eu era mais jovem. Então, só para deixar claro, mas eu começava a passar de carro na frente da casa dele porque eu pensava, eu não acredito que ele não está em casa. Então, deixa eu passar lá para ver se ele está realmente me dizendo a verdade. Isso me causava muita ansiedade. Agora tenho vergonha de lembrar e pensar, por que não terminei com ele? Fiz tudo isso. Eu também me tornei tóxica. Acho que as pessoas não falam o bastante sobre isso. Eu tinha tanta vergonha de ter ficado tóxica que nunca comentava. É, Eu não posso dizer que fiz isso. é. Mas agora, pensando bem, isso foi mais um golpe contra quem eu era, no fundo. E posso te dizer, para mim também, foi no fim da adolescência, no início dos meus 20 e poucos anos. E para mim era muito sobre arrumar desculpas para o comportamento. E então, à medida que minha vida acadêmica começou a decolar, que meu sucesso começou a crescer, que minha confiança aumentou conforme eu fui crescendo, e infelizmente ele não estava tendo os mesmos sucessos, então ele fazia coisas para atrapalhar essas situações, né? Era iniciar uma discussão antes da reunião importante para que eu acabasse não indo. Era não aparecer quando toda a minha família estava lá e eu estava recebendo diplomas ou prêmios e depois surgir do nada, causar uma confusão enorme e ir embora.
E eu dizia: ele só está estressado, você não entende, ele precisou fazer isso, ou está. Então você começa a justificar o comportamento porque não sabe o que está acontecendo. O que tento explicar às mulheres é que, ao saber mais, você pode agir melhor. Então, a gente percebe as coisas, mas infelizmente não queremos chegar ao fundo da questão. Não queremos ter clareza sobre isso. A única coisa que queremos é como eu acalmo ele, como eu faço ele feliz. Eu sou o problema. Se eu simplesmente fizesse algo diferente, então tudo isso iria embora. E o que é triste é que ele reforça isso nos bastidores, porque toda vez que você vai até ele para contar sua preocupação, ele vira o jogo e diz o que você deveria fazer diferente. Bem, se você simplesmente fizesse, bem, eu não fiz, bem, da última vez que eu fiz, você fez. Você sai da situação pensando, achei que estava conversando com ele, eu estava contando para ele sobre o meu problema, mas acabamos falando sobre o problema dele e eu acabei pedindo desculpas para ele. Sim, com muita frequência. É isso que acontece. E as mulheres não entendem o ciclo em que estão. E porque elas se sentem tão culpadas ou tão envergonhadas ou não querem que a família ou os amigos pensem mal dele ou depois que o perdoam, não querem que eles continuem com raiva dele. Infelizmente, elas simplesmente ficam e sofrem em silêncio. E isso faz com que o ciclo continue por décadas para elas. É realmente insidioso. Realmente é. Claro, se puder nos ajudar a pensar em mais ideias. Sim, vamos lá, eu adoro isso. Tudo bem, ele quer saber tudo sobre você. Então, aquela curiosidade adorável ou aquela intromissão em que ele procura cada detalhe para depois usar contra você mais tarde no relacionamento. Certo. Então, se for esse o caso, se for a segunda opção e não a primeira, ele vai usar essas coisas como arma, um pouco de cada vez. Então, preste atenção aos sinais. Você pode me dar um exemplo? Sim, então há algo além de quero saber tudo, me conta como você cresceu. Me fale sobre seus amigos, me fale sobre seus pais. Uau, eu simplesmente não me canso de você. Se ele usa essa informação na primeira briga e diz: é por isso que você faz isso, porque sua mãe fazia com seu pai. Se de repente essa informação for jogada de volta para você de uma forma prejudicial ou dolorosa, é sinal de alerta total. E existe uma diferença muito clara. Então, no fim das contas, tudo se resume a quanto nos importamos um com o outro. E será que mostramos isso um ao outro nos momentos mais vulneráveis? É quando estamos mais irritados, é quando estamos mais desconectados, é quando estamos mais frustrados. Se esse homem não te mostra cuidado nos momentos vulneráveis do relacionamento, ele não merece estar ao seu lado nos melhores. Ponto final, ponto final. Arrasou, garota. Então, ele te coloca como prioridade. Você está sendo escolhida ou ele está sendo possessivo demais? Não, se ele te coloca como prioridade, case com esse homem. Case com esse homem. Porque vocês querem poder fazer isso um com o outro, né? Se ele está pensando nas reuniões de negócios, ou está pensando na viagem, ou está pensando no futuro, se você não está no topo dessa lista, como isso vai te afetar? Você vai passar por poucas e boas, garota. Muitas vezes a gente só pensa, tanto faz, eles vão ficar bem. Eu não considerei você. Eu não considerei isso. Eu não considerei como isso faria você se sentir. Eu não considerei como isso te afetaria. E aí você acaba sendo aquela que conserta tudo ou acaba sendo a que perdoa, porque você nunca é colocada no topo da lista. E você está sempre só perdoando eles, sempre só perdoando eles. Se for o caso, você aprendeu isso em outro lugar. Então é um sinal para trabalhar em si mesma. Porque se você escolheria que o espaço mais importante fosse deixado de lado, então em algum momento da sua vida você aprendeu que isso era aceitável. Faça esse trabalho porque isso vai aparecer repetidas vezes. Não queira isso em um relacionamento. Lembrei da frase: ninguém coloca a baby no canto. A menos que alguém já tenha feito isso. E se você pensar bem, até naquele filme, o pai dela sempre a colocou no canto. Né? É isso que eu quero dizer. Como o pai dela fez. E então Aí vem esse cara. Caso você não conheça o filme, Na verdade, desculpa. quer dizer, você só ficou tipo, ok. Estamos entregando a idade de novo, desculpa. Mas o pai dela, Meio que a coloca no canto. né? Ele chega e diz que ela não pertence ali, sendo a primeira vez que ela realmente é notada. Sim. E eu adoro isso. E é disso que você está falando, né? Tipo, se você foi colocada de lado várias vezes, você acaba pensando que o seu lugar é ali, de lado. O que é muito interessante sobre isso é que quando você começa a namorar alguém que tem padrões mais saudáveis do que os seus,
O que acontece muitas vezes é que quando essa pessoa entra no seu círculo, seja de amizades ou de família, ela começa a apontar os padrões tóxicos. Quando ele falou ninguém coloca a baby no canto, toda a família já estava acostumada com a bebê lá, até ela mesma. Num novo relacionamento, quando seu parceiro diz, percebe que seu irmão só liga quando precisa de algo, percebe que você tem dificuldade em dizer não para sua mãe, você percebe que sempre está presente para todos, mas suas amigas não fazem o mesmo por você, isso indica que alguém deseja mais para você. Isso também é diferente de alguém que está tentando te isolar ou sabotar seus relacionamentos. Então preste muita atenção, porque uma parceira deve te elevar, ela deve te complementar, ela deve te fazer crescer e te impulsionar a lugares mais altos. Mas se você perceber por qualquer motivo, em qualquer nível, que estar nesse relacionamento com ela te diminui, isso é um sinal de que você precisa sair correndo. Se seu score de crédito cai, se sua conta bancária diminui, se o seu tempo de qualidade com amigos e família diminui, se o seu bem-estar mental piora, se sua autoestima diminui, se qualquer parte de você piora como resultado de estar nesse relacionamento, isso é um sinal de que você está indo na direção errada. Pise no freio rápido. Saia enquanto ainda pode. Essa lista foi ótima. Enquanto você falava, pensei, precisamos de um checklist, um app, algo assim. Imagina se você fizesse esse checklist em si mesma antes de começar a namorar. Quando você sai com alguém, faz um inventário e toda semana vê sua situação. Quase em tempo real, percebe se suas pontuações aumentam ou diminuem. Então, esse tipo de checklist que você acabou de dar para as pessoas é realmente genial. Isso, ou se você está irreconhecível para si mesma, se você se pega dizendo coisas como eu não sou mais a mulher que eu era, e não para melhor. Se você namora alguém e não sente que esse homem melhorou sua vida, que se sente melhor ou funciona melhor por causa dele, a forma como eu estou crescendo, a forma como sou apoiada, a forma como sou cuidada, a forma como sou valorizada, né? Se você não é uma flor que está florescendo, então você está plantada no solo errado. Você está no adubo errado. Isso é um sinal. Você não pode crescer aí. Você merece viver a vida que deseja, mas a única pessoa que pode criar isso é você. E você tem coragem de estar presente para si mesma? Ou você trai isso e espera que outra pessoa faça isso quando você entrega o seu poder? Certo? Por isso passamos o tempo em relacionamentos implorando, brigando, discutindo, rezando, esperando, tentando aguentar. Por favor, me enxergue, me ame, se importe comigo o suficiente. Por favor, me diga que eu sou digna o suficiente para ter aquilo com que eu sonho, em vez de dizer, caramba, o que eu sonho não é negociável. Eu vou conseguir. E ou você vem comigo para somar, ou eu vou encontrar alguém que venha. Tudo bem, espírito. Quero falar sobre o que nós, mulheres, sempre quisemos saber sobre os homens e discutimos com amigas, mas nunca sabemos a resposta. Tenho algo chamado As 7 Coisas que as Mulheres Querem Saber sobre os Homens. E eu chamei isso de Por que ele faz isso? Então, eu tenho alguns cenários para vocês que eu adoraria ler. Certo? Então, se você puder nos ajudar a entender, seria incrível. Então, temos o número 1. Por que ele me ignora quando eu me manifesto e tento compartilhar como me sinto? Porque ele não sabe lidar com isso. E ele não tem certeza. Você está procurando uma solução? Ou você está tentando me dizer que eu não sou o suficiente ou que estou fazendo algo errado? Porque se eu já estou fazendo o meu melhor e você está me dizendo que não é o suficiente, então de repente eu vou me sentir inadequada. Então, em vez disso, eu vou me fechar. Vou te dizer que você está errada. Vou desconversar e desviar o foco. Se tivermos sorte, podemos só varrer isso para debaixo do tapete até a próxima vez. O que podemos fazer se é isso que sua parceira faz? Não é só trazer o problema, mas também trazer a solução. E se você apresentar isso de uma forma que, ao invés de falar sobre o que está acontecendo agora e como você se sente sobre isso e por que isso faz você se sentir assim e que você sempre fez isso e blá blá blá. Sempre fez. Com que frequência dizemos isso? Sim. Quando você faz isso, o cérebro dele busca aquela vez que não fez. Como ousa dizer que sempre faço isso? Então não me vê nem valoriza meus esforços. E isso só cria um ciclo negativo. Então, em vez disso, você diz: olha, escuta, a forma como isso me faz sentir não está funcionando para mim.
Eu queria saber se, da próxima vez que tivermos uma situação assim, podemos concordar que é assim que vamos lidar com isso? Ou então, é isso que eu preciso de você. Você acha que pode me dar isso? Você está disposta a me dar isso? Ser capaz de fazer não significa estar motivada para isso. Ufa, isso é muito bom. Certo. Então eu gostei do segundo cenário, Sim. porque ele promete que vai mudar, mas nada realmente muda. E isso é tão popular. Existem tantos vídeos curtos por aí que eu realmente tenho um que quero te mostrar exatamente sobre esse assunto. Vamos ver. Recentemente, aprendi que uma mulher dá mais chances para um homem porque acha que ele vai mudar, o que só faz o homem pensar que ela nunca vai embora. E no fim, os dois estavam errados. Caramba. Então, eu adoro isso. Eu adoro isso. Então, ele não muda pelo mesmo motivo que você não perdeu aqueles últimos 5 quilos. Porque mudar exige disciplina e uma mudança de hábito ao longo do tempo. A maioria das pessoas não persistem tempo suficiente para que ocorra uma mudança real. Esse é um motivo. Ou ele diz que vai mudar porque, na verdade, só está tentando te tirar do pé dele e te fazer calar a boca. Ele nem sempre percebe o problema ou acha que mudar é necessário. Certo? Então, a maioria das pessoas não vai mudar algo a menos que elas mesmas não acreditem ou não gostem disso. Elas não vão fazer isso por causa do que você sente sobre isso. Se ele gosta de si mesmo do jeito que é, garota, ele nunca vai mudar. Neste vídeo, ele destacou que os homens sabem que você nunca vai embora, pois sempre lhe dará outra chance, independentemente de ele não mudar. É por isso que eu sempre digo para as pessoas, homens e mulheres, não brinquem com o relacionamento de vocês, não ameacem com coisas que vocês não querem dizer, porque isso acaba virando só ruído de fundo. Você fala isso toda vez, você não vai a lugar nenhum. Mas se você chegar e disser, olha, escuta, essa é uma situação real, e isso significa tanto para mim que está me fazendo considerar se eu quero ou não continuar. Esse já é um relacionamento totalmente diferente. A maioria das mulheres vai ficar porque pensa, e se eu estivesse só naquele momento, Certo. bem, será que ia mudar? E esse era o momento em que eu finalmente ia conseguir tudo o que eu estava esperando. E você se preocupa. E se eu terminar com ele? E se ele mudar com outra mulher? Então agora ela ficou com um cara que eu estava tentando ajudar a mudar. Que fez, sabe? Ela querer ele em primeiro lugar. Sim, ele nunca ia mudar por você. Ele estava disposto a mudar por ela, porque ele reconheceu a consequência de não mudar. Ele nunca ia fazer essa mudança por você porque não havia uma consequência de perda grande o suficiente para motivá-lo a mudar. Isso é tão difícil de aceitar como mulher. Tipo, ele não estava disposto a mudar por mim. Não, olha, esse é o problema. A gente associa isso ao nosso valor ou ao nosso mérito. Não é isso. Dizer que você deve parar de comer sua comida favorita porque vai morrer é diferente de dizer que deve parar porque faz mal para você. Uau. O que está em jogo precisa ser importante o suficiente. A perda precisa ser grande o suficiente. Tem que superar para aumentar a motivação. Não era que você não fosse suficiente. Ele não achava que você realmente iria embora. Então ele não achava que a consequência seria grande o bastante. Certo. Vamos à próxima. Por que ele faz isso? Porque evita conversas difíceis e espera que o problema suma. Porque ele não sabe o que fazer com as conversas difíceis. As conversas difíceis são desconfortáveis. As conversas difíceis exigem partes do meu cérebro que talvez nem estejam desenvolvidas. Não posso dizer mais nada. Inteligência emocional é como um músculo. E então, se você não tem isso, se nunca desenvolveu isso, você não tem os vias neurais que permitem acessar essa parte. Então, quando você vem até mim e diz, esse é o problema, foi assim que me senti, eu não tenho tolerância. Eu não tenho acesso a nada de substancial para te oferecer. Então, a única coisa que eu quero fazer, com as minhas habilidades de lidar com isso, a única coisa que eu sei fazer é te acalmar e te ajudar a superar o momento e torcer para que a gente nunca volte a esse assunto. O problema é que até a gente realmente resolver as coisas que nos levam a esse momento, vamos continuar girando em círculos e tendo mais momentos assim. E você percebe isso como se eles não se importassem. Sim. Quando na verdade não é isso. Se eles não se importassem, não estariam tentando descobrir como te acalmar e seguir em frente. Isso é tão verdade. Eles deixariam você continuar nisso. Bem, você não acha que às vezes, e eu não quero generalizar, mas às vezes os homens só querem uma vida tranquila?
Sim, mas nós não queremos também? Você me pegou nessa. Quer dizer, e se não fizermos, então o que estamos fazendo? Certo? Então é isso. Muitos homens veem isso assim, pois envolve proteger e prover, né? A responsabilidade deles como homens é sair e matar o dragão. Eles precisam de paz para se recuperar quando chegam em casa. Então eles não querem que a casa pareça um campo de batalha. Quando entram e pedem, por favor, tenho 8 horas antes de sair de novo para garantir nossa sobrevivência. Por favor, você não pode ser o lugar que não me traz paz. Se eu não posso ter paz em casa, onde é que eu vou encontrar paz? Você vai ser a coisa que me faz cometer um erro lá fora. Você pode ser o motivo de eu perder o negócio. Você pode ser o motivo de eu discutir com o chefe. Você pode ser o motivo de eu perder minha vida nas ruas porque eu não tinha um lugar acolhedor para me refazer, me recuperar, me recompor e desabafar. Então, eles querem que o lar seja esse espaço acolhedor porque é o momento deles de recuperação e descanso, se quando chegam em casa é uma continuação do que enfrentaram nas ruas. Eles vão sair e procurar outras coisas nas ruas que serão a paz deles. Seja álcool, sejam amigos, seja sexo, seja solidão, o que for necessário, você não pode ser também a zona de guerra. Eles simplesmente não foram feitos para lutar várias batalhas ao mesmo tempo. Vamos considerar esse cenário. Você tem um problema importante para discutir com seu parceiro, que ainda não desenvolveu essa habilidade, mas a conversa é necessária. Acho que às vezes os homens usam isso como desculpa para ter um caso e trair. É tipo, bem, ela sempre tem um problema, nunca rapaz em casa. Como você pode conciliar isso? Porque sempre que eu ouço coisas assim, eu penso, é uma desculpa. Sim, e eu digo para as pessoas, qualquer desculpa serve, então essa foi a sua. E quando você não reconhece que o motivo da traição foi a sua deficiência em resolver problemas dentro do seu relacionamento, agora vamos falar que o verdadeiro problema não é necessariamente a traição. O verdadeiro problema que está na raiz disso é que você não sabe como resolver esse problema dentro do seu relacionamento. Seja por me sentir inadequada sem saber suprir essa necessidade, ou por achar que não recebo tempo de qualidade suficiente e não saber negociar isso no relacionamento. Sinto vontade de fazer mais sexo e não sei como lidar com isso no relacionamento. Digo para mim mesma que ela está ocupada com as crianças, que não quero incomodá-la ou que ela não quer mais isso. E ao invés de chegarmos a um acordo dentro do relacionamento, você simplesmente decide que vai sair e satisfazer sua necessidade. Isso não tem nada a ver com ela e tudo a ver com você. Esse é o problema a ser resolvido. Obrigada por dizer isso, muitas mulheres realmente internalizam isso. A gente acaba achando que a culpa é nossa, que talvez não sejamos bonitas, sexy ou não transamos o suficiente, ou trazemos problemas quando ele chega. Você vai se calando, se diminuindo, se silenciando cada vez mais, e aí essa dinâmica só piora. Bom, eu acho que quando a gente fala sobre relacionamentos e problemas assim nos relacionamentos, é importante que as duas pessoas enxerguem o papel que tem no problema. Porém, quem traiu deve assumir essa responsabilidade. Não há problema em a mulher admitir: ok, você tem razão, realmente não te dei o suficiente, sexo suficiente, você está certo. Não dediquei tempo de qualidade, nem consegui proteger o tempo de que precisávamos ou de que você precisava neste relacionamento. Não assuma a responsabilidade pela sua escolha de trair. Isso deveria ter sido um problema para nós resolvermos juntos no nosso relacionamento, certo? Quando você está tendo essa conversa, isso significa que agora você está pagando o preço por não ter tido essa conversa antes da infidelidade, quando o problema ainda estava acontecendo. E muitas vezes ambos têm um papel nisso, seja através do meu silêncio, seja através da minha evitação, seja através da minha mentira por omissão, seja através de eu te dar permissão para ficar irritado e não conversar com você. Pode ficar frustrado, eu não me importo. Pode ficar triste, eu não me importo. E nem sempre é por ressentimento ou vingança. Talvez eu só esteja cansada. Talvez eu esteja sobrecarregada ou focada demais em outra coisa. Por isso, assumir a responsabilidade e garantir que não aconteça de novo é importante. Mas assumir a responsabilidade quando outra pessoa escolheu violar seus limites é uma autotraição. Isso é diferente.
Posso te fazer uma pergunta bem difícil? Não existe isso. Vamos lá. A seguir. A única sinal que importa é aquela que diminui quem você é na sua vida e no futuro que você está tentando criar para você. Quantas mulheres são honestas o suficiente para dizer coisas como: você está certo, eu não te dei sexo suficiente. Você está certo. Então você acabou de listar várias, não é? Sim. Como você estava dizendo, eu fico pensando: Deus, é tão difícil assumir responsabilidade por isso. Eu sou uma pessoa que assume total responsabilidade. Sim. Entendo que seja difícil para uma mulher. Por exemplo, ela pode pensar: ouvi você, Spirit, mas talvez eu não tenha dado sexo suficiente para ele. Acabei de ter um bebê. Claro, eu não dava sexo suficiente. Minha mãe tem câncer. Como você lida com assumir a responsabilidade nessas situações sem se culpar e sem usar desculpas? É tentar reconhecer se trata de ferir o relacionamento ou protegê-lo. E ambos precisam ser o herói no relacionamento, tentando protegê-lo o tempo todo. Existe você, existe seu parceiro e existe o relacionamento de vocês. Então, se minha mãe tem câncer, nunca tivemos uma conversa sobre estarmos juntas nessa jornada com o câncer. Sobre como eu estou, sobre como você está, sobre como o nosso relacionamento está, sobre como estamos navegando por essa jornada juntas para garantir que estamos bem. Não, eu estou aqui tentando garantir que ela sobreviva. Você está aí se sentindo sozinha ou frustrada, com tempo livre demais. Já existe um problema e uma desconexão acontecendo. E ou não temos tempo, energia ou consciência para lidar com isso, para garantir que estamos blindando e protegendo o nosso relacionamento contra traições. Então, em uma infidelidade, reconhecer que ambos tivemos um papel que nos trouxe até aqui é frequentemente algo muito difícil. E eu vou te dizer que o que torna isso ainda mais difícil, às vezes o mais difícil, é ter essa conversa no espaço sagrado da terapia, fazer com que eles entendam isso e depois vê-la sair para conversar com as amigas ou vê-la sair para conversar com a família. Quando ela fala, não, bem, também tive um papel nisso, as amigas perguntam, como assim? Larga essa terapeuta. Ela realmente tentou fazer você pensar que a culpa é sua? E ela vai dizer, bem, não, ela não está dizendo que a culpa é minha. Quero dizer, ela só está tentando me ajudar a entender. E de repente elas vão dizer, isso é uma besteira, tipo, você ouviu o que ela disse? E de repente ela diz, eles estão tentando me lavar o cérebro e estão tentando fazer parecer que está tudo bem ele ter me traído. De jeito nenhum, não é isso que estamos dizendo. Mas é por isso que relacionamentos são tão complexos. E é por isso que você tem que ter cuidado a quem você dá acesso aos espaços mais íntimos. Porque se você deixar as pessoas erradas entrarem, ou melhor, mesmo quando as pessoas certas te amam, elas ainda podem te dar conselhos errados que não te ajudam a crescer e nem a criar a vida que você está tentando construir para si mesma. Conversei com uma advogada de divórcio que disse que, quando uma mulher decide largar o parceiro por traição, outras mulheres apoiam, dizendo: isso aí, garota! É bem menos popular quando uma mulher diz: na verdade, eu o aceitei de volta e estamos trabalhando nisso. De repente elas reagem: você fez o quê? O que fomos condicionadas a acreditar é que quando conseguimos superar transgressões, especialmente em relação à infidelidade sexual, não vemos a infidelidade financeira da mesma forma, nem a infidelidade social ou espiritual. E eu adoro dizer para as pessoas que infidelidade é igual em todos os aspectos. É uma violação de um compromisso que nós duas combinamos entre nós. Nós toleramos a maioria das infidelidades, exceto onde ele coloca o pênis, sem reconhecer que todos os problemas têm a mesma raiz. Quando fazemos acordos, se eu os violei, isso é infidelidade. Eu quebrei meu voto e meu compromisso com você. Eu te disse que não gastaria mais de $200 e venho guardando $2.000 nos últimos 12 anos porque minha mãe me ensinou a nunca deixar a mão esquerda saber o que a direita está fazendo. Sempre guarde um pouco de você para você mesma. Isso é uma violação do casamento. Ou pior, já tive meu coração partido antes, então tomei a decisão de nunca mais entregar tudo de mim para outra pessoa. Enquanto ele tenta se aproximar, também busca garantir que está te satisfazendo de todas as formas. Tem uma parte de você que diz, eu nunca vou amar ninguém como amei da última vez. Isso é uma violação no seu relacionamento. As pessoas dizem, o que você quer que eu faça? Preciso garantir minha sobrevivência se isso não der certo.
E o que eu diria é que, nesse caso, você já está se protegendo da pessoa com quem você está se comprometendo a estar totalmente alinhada e se tornar uma só. Sim. Certo? Por isso, escolher bem faz diferença. E se você está em um relacionamento com alguém de quem sente que precisa se proteger, de quem precisa resguardar uma parte de si mesma, de quem precisa esconder uma parte de si mesma, isso deve ser um sinal de que algo está fora de sintonia com você. Esse é o maior sinal de alerta, porque o único sinal que realmente importa é aquele que diminui quem você é na sua vida e no futuro que você está tentando criar para você. Esse é o maior sinal de alerta. Tudo bem, Claude. Tudo bem, isso está tão bom. Meu Deus, isso está tão bom. Eu amo tanto isso. Tudo bem, vamos ao próximo. Por que ele faz isso? Quando trago um problema, ele fica defensivo, diz que sou sensível demais e põe a culpa em mim. Esse é um tema tão comum que as mulheres vivem dizendo toda vez que eu trago um problema, e é tão popular que até a Taylor Swift falou sobre isso em uma das entrevistas dela. Eu só quero mostrar um trechinho rápido para vocês verem como isso é realmente popular. O que mais provoca raiva em ser mulher é o gaslighting que acontece quando, sabe, por séculos esperaram que a gente simplesmente absorvesse o comportamento masculino em silêncio, né? E muitas vezes quando nós, agora mais conscientes e mais corajosas, responder ao mau comportamento masculino, ou alguém simplesmente fazendo algo que estava completamente fora dos limites e nós respondemos, essa resposta é considerada a própria ofensa. Sabe, tem acontecido situações recentemente com alguém que faz muito isso na minha vida. E é uma pessoa que me faz sentir ou tenta me fazer sentir como se eu fosse a ofensora por ter qualquer tipo de defesa. Então, sim, o problema é que como mulher, quero dizer, até a Taylor Swift passa por isso, né? Você tem um problema. Você procura seu parceiro, expressa seus sentimentos e ele minimiza tudo, dizendo que você é sensível demais. Então começa a se questionar, será que sou mesmo sensível demais? Eu não devia ter tocado nesse assunto. O que acaba acontecendo é que isso começa a te silenciar cada vez mais, porque você não quer mais se expressar. Mas sabe de uma coisa? A parte que mais provoca raiva, eu vou ficar tão animada quando finalmente chegarmos na parte em que o mais revoltante é perceber que isso aconteceu e você ficou. Veja, a gente acha que só falar sobre isso já é o suficiente. Eu me defendi, eu respondi a isso. Não, isso é progresso, querida. Você não se traiu. Você realmente disse, ei, você acabou de ultrapassar meu limite agora. Mas se você permanecer além disso, quando eles fazem você duvidar da sua própria percepção, se você permitir que eles te façam sentir que você os ofendeu e você começa a se importar, a cuidar deles, é aí que ainda há mais trabalho a ser feito. Então eu quero que a parte que provoca raiva seja, droga, eu fiquei. Eu confrontei o comportamento, eles se recusaram a mudar. Isso me mostra que eles não são para mim. Eu vou cuidar de mim saindo desse relacionamento e encontrando alguém que cuide. Mas, infelizmente, o que acontece é que a gente olha e pensa, eles disseram que eu sou sensível demais. E aí a gente fica, quando o que eles estão comunicando não é que você é sensível demais, é que você é sensível demais para eles. Eles não conseguem lidar com esse nível de sensibilidade. Então, ao invés de tentarem mudar a capacidade deles, eles tentam diminuir a sua e você aceita isso ao decidir se diminuir. O erro é você ficar. Eu não esperava que você dissesse isso, mas você está certíssima. A gente meio que olha para a situação, mas não olha para o que vem depois, as consequências disso. O reconhecimento disso é justamente a oportunidade para a gente fazer a mudança. Se eles não estão dispostos a mudar, então você tem uma decisão a tomar. Você muda e vai embora ou muda para ficar e se diminuir? Uau! E isso é aquela análise de custo-benefício. A maioria das pessoas vai dizer, mas todo o resto é tão bom? Todo o resto é tão bom. E eu costumo usar a analogia da violência doméstica. É como dizer que ele só me bate de vez em quando. Ele só me bate de vez em quando, o que significa que você, a todo momento, está preocupada se isso vai acontecer de novo. E o seu comportamento muda para se adaptar a essa possibilidade pelo resto da sua vida. Você está libertando muitas mulheres hoje. Eu espero que sim. Pelo jeito, parece que você está. Eu espero que sim, porque eles não precisam que ele faça nada. Essa é a melhor parte. Ele não precisa fazer nada.
Você é capaz de criar o que quiser e você não precisa que ele mova sequer um músculo. Você gostaria que fosse ele. Mas se você se comprometer a ter essa experiência, não importa quem vai te proporcionar isso, você terá a melhor experiência da sua vida. Acho que isso é o mais fortalecedor para as mulheres. Sim, De verdade. pensa nisso. Adoro que ele nem precise se mexer. Não, ele não precisa fazer nada. E o próximo relacionamento vai ser incrível. Pare de escolher homens que deveriam ser só o mínimo. Muitas mulheres se prendem a homens que são o mínimo do mínimo. Elas dizem, quando eu pergunto sobre a lista delas, porque tantas mulheres têm uma lista. Ah, eu quero um homem que tema a Deus. Quero um homem que me respeite. Quero um homem que me ame. Querida, isso não é o teto. Isso é a base, isso é o mínimo. Pare de escolher o mínimo. Por que você pararia aí se isso deveria ser o mínimo? Nunca tinha pensado assim. Você está certa. Sim. Meu Deus, o mínimo. Sim, mira lá no alto, vai pelo homem que, quando você conta a lista, ele diz só isso. Sonhe mais alto. Procure o homem que fica animado quando você fala isso e diz: vou te mostrar coisas que você nem imagina, vou superar todas as suas expectativas. Tá vendo esse sorriso que você tem? Eu estou comprometida a tentar descobrir como fazer você sorrir assim todos os dias. Não fique com o homem para quem você tem que explicar, justificar e torcer para que ele simplesmente reconheça que está te machucando. Meu Deus, pensa nisso. Fala mais. Que você tem que tentar convencê-lo de como você se sente, que você tem o direito de se sentir assim e que ele deveria querer se motivar a não te machucar. Pense sobre isso. Por favor, você está me machucando. Como a Taylor disse, você me deixa triste e então faz parecer que minha resposta é a ofensa. É como se eu dissesse que te atropelei com meu carro. E você diz, acho que quebrei minha perna. E eu, ué, por que deixou sua perna na rua? Se você tivesse esperado eu passar, não teria se machucado sem sequer reconhecer que a perna está quebrada. Em vez disso, você é o problema e nunca vamos lidar com a reparação de que você precisa. Por que você acha que nesses momentos a gente sempre busca a validação da pessoa que nos machucou? Porque confiamos que essa pessoa nos ajude a enxergar quem somos. Por que não confiamos o suficiente em nós mesmas? Nem é isso. É que sua parceira é um reflexo de onde você está. Então, ao escolher você, o que estou dizendo é: eu acredito que você me vê. Eu acredito que você me ama. Eu acredito que você se importa comigo. Acho que você quer o melhor para mim. Então, se eu cheguei a essa conclusão e me convenci disso, e você então me diz, eu não gosto de como você está fazendo isso, você está pensando nisso da maneira errada. Eu já confiei em você e decidi que você está certa sobre mim. E porque eu quero que você pense o melhor de mim quando você me diz que eu não estou acertando, eu só quero descobrir como consertar isso. Eu quero que você me diga que não existe ninguém melhor do que você. Eu estou completamente presa a você. Você é tudo para mim. Eu só enxergo você. É isso que todos nós buscamos. Em vez de ter confiança e dizer, não, eu sei quem eu sou. Estou bem onde estou, sou saudável desse jeito. E existe uma diferença entre precisar ajustar ou fazer algo para que possamos funcionar bem e você me dizer que há uma deficiência em mim que precisa ser consertada. Entendi, sim. Sim? Certo. Pronta para a próxima? Sim, vamos lá, vamos lá. Por que ele faz isso? Por que ele me trata como uma opção e não como prioridade? Ele pode realmente acreditar nisso. Você é minha prioridade. Saio todos os dias para ganhar dinheiro e construir nosso futuro. Eu saio todos os dias tentando garantir que a gente esteja bem, mas o que você quer é um homem que passe tempo de qualidade. Então, quando você fica aqui dizendo, mas eu não sou sua prioridade, você nunca está em casa, você não me liga durante o dia. Você está dizendo a ele que não é compatível com o tipo de relação que eu quero viver. Ah, sim. E você está tentando lutar com ele para que ele mude isso. O que você está enfrentando muitas vezes são diferenças de perspectivas, diferenças de valores, diferenças de desejos. Isso está te mostrando se vocês são ou não compatíveis na mesma jornada. Às vezes estamos construindo dois para sempre diferentes.
Então eu literalmente digo aos casais ou pergunto para eles: o quanto você tem clareza sobre qual é a versão de para sempre do seu parceiro? E o quanto eles têm clareza sobre a sua? Ah, essa é uma pergunta tão boa. Poucos pensam nisso, só vivemos a vida. A gente simplesmente acorda todo dia e assume que estamos indo na mesma direção porque estamos em um relacionamento. Somos casados. Então, é claro que queremos as mesmas coisas. Temos todas essas expectativas não ditas, todos esses objetivos, desejos e motivações não falados. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas acabam se desencontrando e o que elas estão defendendo é a versão delas do futuro que estão tentando alcançar ou conquistar. Então, eu peço literalmente para os casais me falarem sobre a versão deles de para sempre. Agora vamos falar sobre a dele. Essas duas versões se alinham? Onde elas se alinham? Onde elas divergem? E como construímos um espaço, que é o relacionamento de vocês, que comporte as duas versões de para sempre de uma forma que permita que ambos prosperem? Certo, vamos para a próxima, número 6. Por que eu me sinto como se fosse mãe dele, em vez de ser parceira dele? Há muita controvérsia sobre isso. Tem um vídeo que vai tratar desse tema após assistirmos. Vamos rodar o vídeo. Sim, li um comentário em um vídeo e você disse: não entendo por que mulheres não pedem ajuda quando estão exaustas com a carga mental. Não é difícil, é só pedir. Não lemos mentes. Então nós não podemos te ajudar a menos que você peça ajuda. Mas eu fico pensando, será que eles precisaram pedir para a esposa fazer o jantar para as crianças? Eles tiveram que pedir para ela dobrar as roupas, lembrá-la quando ela esquecia, levar e buscar as crianças na escola, além de garantir lanche e comida na mochila? Eles precisaram pedir para ela planejar a festa de aniversário e garantir que as crianças estivessem presentes? Eles precisaram pedir para ela levar as crianças ao dentista ou ao médico e preencher todos os formulários? Eles precisaram pedir para ela inscrever as crianças no acampamento de verão, nas aulas de natação, no beisebol, seja lá o que for. Eles precisaram pedir para ela fazer alguma dessas coisas ou ela simplesmente fazia? Ela simplesmente fazia isso porque isso faz parte de ser pai ou mãe e de administrar a casa e todas as coisas que envolvem isso. Agora, essa é a diferença. Os homens ficam lá sentados e dizem: eu fico feliz em ajudar se você pedir, mas se você não me pedir, por favor, não espere que eu esvazie a lava-louças, ou que eu tire o lixo, ou que eu busque as crianças na escola, ou que eu as inscreva no acampamento de verão. A menos que você me peça, eu não vou fazer. E eu sei que alguns homens vão chegar aqui e dizer: ei, eu não sou vidente, eu não sei o que ela quer que eu faça. Ela quer que eu dobre a roupa ou faça o jantar? Ela tem que me dizer o que é prioridade. Ou esses homens podem dizer: bem, quando eu faço por conta própria, quando eu assumo a responsabilidade, ela nunca fica satisfeita. Eu sempre faço errado, nunca está de acordo com os padrões dela. Provavelmente, nessas situações, você faz coisas fora dos padrões da casa. Preparou um jantar que as crianças não comem ou dobrou a roupa e a guardou no armário do filho errado. É claro que ela vai te dizer que está errado, porque está mesmo, né? Então não podemos culpá-la por isso. Agora, não estou dizendo que as pessoas não têm padrões diferentes. É claro que tem. E vocês precisam conversar sobre essas coisas como casal. Se você faz algo e não está de acordo com o padrão dela, conversem sobre isso. Conversem sobre por que ela tem esses padrões, por que isso é importante para ela, porque provavelmente não é sem motivo, né? É o seguinte: sua esposa não quer te pedir ajuda porque isso insinua que é trabalho dela, que é responsabilidade dela e que você só está ali para dar uma mãozinha quando for conveniente para você. E isso não é justo. Esse não é um relacionamento que parece justo para ela. Então é claro que ela está exausta. Então você chegar para ela e dizer: é só me pedir, eu ajudo com prazer, não ajuda em nada. Isso me magoa profundamente. Não só porque as pessoas ouvem isso e sem querer criticar ela porque eu nem a conheço, mas também ao ver o que era tipo 265 mil curtidas. E enquanto eu assistia aquilo e sabia que era verdade, eu senti tanta pena de todas as mulheres que escolheram homens horríveis. Porque quando eu ouvi isso, a única coisa que pensei foi: você está aí reclamando de tudo o que escolheu e de tudo o que continua fazendo. Meu marido é uma das pessoas que melhor gerenciam a casa que eu já vi. E os papéis geralmente são bem diferentes na nossa casa. Eu me sinto uma droga muitas vezes na nossa casa porque é ele quem sabe onde vai acontecer o evento das crianças naquela semana. É ele quem dobra as toalhas por causa de uma negociação. Eu costumava dobrar de um jeito, ele costumava enrolar de outro jeito. Mas quem dobrar as toalhas é assim que elas devem ser dobradas. O problema é que não aprendemos a negociar. E eu entendo isso, porque esses são papéis de gênero que ainda não mudaram. No início do nosso relacionamento, eu ficava em casa com as crianças pequenas enquanto ele trabalhava.
E eu me lembro da primeira vez que eu vi ele, estávamos conversando e ele falava sobre não se preocupar com as mamadeiras, não se preocupar com a creche, nem com isso ou aquilo. E eu literalmente disse: espera um minuto. Então, quando você vai trabalhar, você só pensa no trabalho. Você não pensa nas crianças, você não pensa nos sogros, você não. E ele disse: não, eu só vou trabalhar e faço o meu trabalho. E eu fiquei pensando: como será que isso realmente é, né? E então, anos depois, quando entrei no mercado de trabalho, percebi que era sobre priorizar o momento. O que as mulheres aprenderam a fazer é fazer tudo ao mesmo tempo, de um jeito que, infelizmente, acaba nos esgotando, né? Então, quem cuida da organização da casa, isso não é um papel de gênero, isso é um acordo entre essas duas pessoas. As mulheres foram condicionadas pela sociedade a ocupar esse papel. Então, elas entram em casa, cumprem esse papel e depois reclamam e querem que ele mude. Eles também foram condicionados, como homens, a não cumprir esse papel. Então, quando você está discutindo com ele, isso não precisa ser uma discussão, isso precisa ser uma negociação. E o sinal de conseguir fazer isso é um sinal de maturidade emocional. Não entregue a vida que você quer a um homem que não pode te dar essa vida, mas também tenha o entendimento e a capacidade de comunicar isso antes de assumir o compromisso. Assim, ambos sabem com o que estão se comprometendo. Certo? Quando dois se tornam um, vocês devem trabalhar juntos em direção ao mesmo objetivo. Estamos sempre apoiando um ao outro, correndo lado a lado para realizar e conquistar o mesmo futuro. Se você ainda não aprendeu a lidar com isso, ainda há trabalho a ser feito. E isso não é um problema deles, é seu. Isso é o que dói nisso, porque o que ela vai fazer é honrar e validar a experiência das mulheres que diz que você não precisa mudar. Você está certa, amiga. Ele é horrível. Você está certa. Ele só diz: se precisar de ajuda, me avise. Mas na verdade quer saber, diga o que você quer que eu faça. Mas o que a gente reconhece muitas vezes é que isso já é uma carga mental por si só. Você acabou de me dar mais uma tarefa, que é ter que descobrir qual tarefa distribuir, certo? Isso significa que você escolheu um parceiro que não aprendeu a negociar ou lidar com isso. E ele está espelhando em você a mesma dificuldade, porque você também não aprendeu. Esse trecho realmente me incomodou. Realmente me incomodou. E aqui está o motivo. Tudo o que você acabou de explicar, eu acho que é tão, mais uma vez, fortalecedor para as mulheres. Você pode escolher estar com alguém assim, é preciso se comunicar. E eu concordo com tudo isso. O que me incomodou nisso foi... na verdade, tenho alguns papéis de gênero no meu relacionamento. Cuido da comida e sempre garanto que meu marido tenha algo para comer. Mas isso é mesmo papel de gênero? Vários dos melhores chefes são homens. Você tem razão. Pensei que talvez fosse questão de gênero. É. Definimos os papéis que vamos desempenhar. É. Garanto que ele sempre tenha roupas limpas e que sempre haja comida em casa para que nunca passe fome. Ele garante que se alguém invadir a casa, eu esteja segura e ele vá atrás do ladrão. Se houver algum problema com tecnologia, eu sou péssima com isso. Eu sou ruim com tecnologia. Só sei ligar e desligar a TV. É. Algo mais complexo que isso. Nós decidimos que ele cuida de tudo isso. Sim. E eu falo, precisa de ajuda? Não que eu possa ajudar, mas quando ele tenta consertar algo, ele fica assim. Sim. Não, amor, eu consigo. Isso é comigo. Quando vi isso, pensei, se ela tivesse um assaltante naquela noite invadindo a casa, Deus me livre, não quero isso. Mas se alguém invadisse a casa dela, ela não esperaria que o marido resolvesse. Tem alguém na casa? Sim. E esperar que ele fosse? Sim. Então tem uma certa contradição aqui, porque é tipo, sim, tudo bem. Se você pedir ajuda e o cara disser, me diga o que fazer. Sim. Penso que talvez ele não saiba. Sim. Acho que menosprezá-los, novamente falando do meu relacionamento. Se eu só menosprezasse meu marido, tipo, você não sabe o que fazer? É. Ele diria, não, amor, porque eu passei meu tempo me certificando de ficar forte para o caso de um ladrão entrar. Eu passo meu tempo garantindo que o sistema de alarme está funcionando, eu me certifico de que as mensagens estão funcionando. Então, quando você precisar da sua vida, tipo, eu passo meu tempo fazendo isso, você passa seu tempo fazendo aquilo. Se precisar de ajuda, peça e eu apareço. Se eu precisar, peço e você aparece. Mas não espere que o outro saiba o que fazer. Fazer exatamente do jeito que você quer. Essa era a outra questão, tipo, são os padrões da casa. São os padrões dela, né? Porque o que ela disse foi, se você não fizer do jeito que eu quero, então peça como se
E isso é uma diferença de poder, né? Isso mesmo. Isso diz que eu sou a pessoa que faz do jeito certo. E muitas vezes a pessoa que faz mais é aquela que faz, não do jeito certo, mas do jeito mais eficiente ou eficaz para ela. Veja, o que eu adoro dizer é que eles tiveram que sobreviver sem você e antes de você, do mesmo jeito que você também teve. Então, de alguma forma, eles também descobriram como fazer. Eles fizeram do jeito que era melhor para eles, assim como você faz as coisas do jeito que funciona melhor para você. Ao trabalhar com casais, a ideia é descobrir qual forma funciona melhor para o relacionamento de vocês. Como fazem isso? Vou te dar um bom exemplo. Então, você e seu marido descobriram as maneiras que funcionam melhor e a lógica por trás disso. Para mim e meu marido, eu atendo clientes na maior parte do tempo. Então, isso exige que eu esteja 100% focada no momento e sintonizada com isso. Não carrego a carga mental de pensar na conta do supermercado, na lista do que precisa ser comprado e nas coisas das crianças. Ele tem a sorte de ter essa flexibilidade. Ele me dá compreensão para prosperar nas áreas importantes para mim, permitindo dizer: isso não é um problema, não tenho dificuldade em fazer isso. Eu posso com certeza buscar as crianças, eu posso com certeza lavar a roupa. E ele não se sente emasculado ou menos homem por poder fazer isso, certo? Nós temos uma amizade funcional. Nós temos um relacionamento funcional onde estamos trabalhando juntos de forma consistente e constante para o mesmo objetivo. Então, quando estou trabalhando com casais, eu quero entender. Me contem como o relacionamento de vocês está funcionando atualmente do ponto de vista de cada um. Me conte como você se sente em relação à forma como o relacionamento está funcionando. O que está funcionando na sua perspectiva? O que não está funcionando? E então, quais ferramentas precisam ser implementadas por vocês dois juntos, como uma equipe, para que o relacionamento prospere? Isso é tão bonito, também por isso eu odiava. É, porque é eu contra você. Sim, e eu odeio isso. E você é o problema. Você é o problema. Então, se você está me atacando, o que eu vou fazer naturalmente? Eu vou me defender. Nunca resolvemos o problema porque vivemos em guerra. Estamos atacando o caráter um do outro, a capacidade um do outro, a motivação um do outro, o modo de pensar um do outro. E estamos sendo críticos e julgadores do nosso ponto de vista, certo? Em vez de enfrentarmos os problemas e dizermos: eu realmente não me sinto satisfeita. Não acho que isso seja uma divisão justa e igualitária. Eu realmente não me sinto à vontade com a minha capacidade e com o meu corpo para que a outra pessoa possa dizer: bem, onde eu posso entrar e onde você pode recuar. Porque você escolher se envolver completamente também é uma escolha. Isso é uma escolha, e você escolheu uma parceira que te apoiaria. Ele espera que você cuide dele, pois você já tinha essa expectativa de ser cuidadora. Certo. E aí você entra nesse papel de cuidadora e reclama, sendo que foi você quem escolheu essa dinâmica para si mesma. Verdade. Por isso queria ler isso. Porque sentimos que somos mãe dele e não parceira. É tipo, bom, sendo bem sincera, com base naquele vídeo, você está tratando ele como se fosse seu filho. Você está dizendo que não está fazendo do jeito que eu quero. Você não está fazendo. Você tem que, todas as coisas que ela estava dizendo, qual é o seu objetivo? Eu sou tão focada em objetivos na minha vida, sabe? Meu relacionamento, meu negócio, tudo. Qual o seu objetivo no relacionamento? Se conectar, apoiar e ficar juntos. Acha que aquele vídeo fez isso comigo? Ou com o marido dela? Não, e tem algo que eu adoro. Se estivessem na terapia e ela dissesse que ele não faz do jeito que ela quer, eu diria: podemos pausar um segundo? Porque talvez ele saiba, mas eu não. Me diga quando no relacionamento ele aceitou fazer isso. Foi quando vocês começaram a namorar? Foi antes de se casarem? Foi depois? Quando foi que ele concordou que estava se comprometendo a fazer as coisas de acordo com os seus padrões? E não é para ser desrespeitosa. É uma pergunta legítima, porque às vezes o que não percebemos é que temos expectativas não ditas que acabamos colocando e impondo um ao outro. É assim que acabamos brigando em vez de nos alinharmos. Quando casais discutem, costumo dizer que em 99% dos casos, uma de duas coisas é verdade. Ou vocês nunca fizeram esse acordo, então você está agindo da forma que acha melhor, a outra pessoa está agindo da forma que acha melhor, ou alguém está violando o acordo. Então mostre-me o acordo, deve ser muito fácil para nós vermos. Se eu quero fechar minha casa às 10 da noite e você quer fazer festa e chegar às 5 e estamos brigando por isso, me diga onde concordamos sobre qual seria o horário. Caso contrário, estaremos apenas discutindo nossas expectativas de como as coisas deveriam ser.
Em vez de chegarmos a um acordo, o que é melhor para o nosso relacionamento agora que nenhuma de nós está solteira? Como vamos navegar por essa parte das nossas vidas juntas? Sim, Certo. É como a gente se alinha? Isso só me mostra que tanta gente não sabe como fazer aquilo que mais gostaria de fazer bem. Mas existem especialistas que podem te ensinar como fazer. Você só precisa estar disposta a nos procurar e a fazer sua parte. fico muito feliz pelo que você disse. No fim, tudo se resume a fazer sua parte. Acho que foi pura emoção daquela mulher. Ela tem um sistema de crenças herdado da mãe, avó e amigas que pensam igual e questionam. Por que ele faz isso? Então ela grava o vídeo. Ela tem 2.090 curtidas ou sei lá quantas curtidas ela teve. E agora está quase confirmado para ela que, sim. Tá vendo? Eu te disse. Isso parte meu coração. Acho que ela só é jovem e não sabe. Aposto que o relacionamento dela não é assim. Provavelmente até pausou e falou: Não é com você, amor. A gente tá bem. Haha. Falo com todos que nos ajudam a ganhar dinheiro seguindo a gente, certo? Estou extorquindo quem se identifica, certo? E então, infelizmente, assim como tantas pessoas, infelizmente, confiam o mais importante, o mais íntimo, o mais vulnerável, o mais partes críticas de quem elas são, ou seja, elas mesmas por inteiro, a pessoas que não podem dar o que elas precisam para melhorar. E não é intencional, elas não querem ser maldosas, as pessoas simplesmente não sabem o que não sabem. Eu sei que foi assim que me senti com isso. E é por isso que quis trazer esse assunto, para que você possa dar conselhos às pessoas. Porque eu penso, qualquer pessoa que a escute, eu preciso que escute você, porque é algo que ela sabe. E eu diria que não é nenhuma coisa ou outra, é isso e aquilo. Então, se você viu aquilo e isso fez sentido para você, agora dê o próximo passo e procure alguém como eu para melhorar, certo? Então, eu gosto de ver isso como o começo, mas não deixe que seja o fim. Se você viu aquilo e disse, sim, esse é o problema. Eu queria poder curtir isso 1000 vezes, então também reconheça que o que você está dizendo é que isso ressoa com a minha experiência e não é algo que eu quero continuar vivendo. E você tem uma escolha sobre essa parte, certo? Então ela é só o começo. Agora, de fato, faça o trabalho para que isso não seja o fim. Meu Deus, isso é tão bom, é tão verdade. Quero dizer, olha, tudo o que você basicamente disse realmente se resume ao fato de que você tem uma escolha. É, Depende de você. Repito, é a frase mais empoderadora que existe. eu adoro isso. É. Certo, agora passando para o número 7. Por que é que se eu paro de tentar, o relacionamento desmorona? Se você chegou ao ponto de parar de tentar e o relacionamento desmorona, isso significa que ou ele desistiu antes de você, ou ele não tem certeza do que fazer para consertar isso. E por isso é mais fácil para ele recuar e deixar você seguir seu próprio caminho. Certo, porque muitas vezes quando alguém decide que vai embora, essa pessoa já chorou, já brigou, já passou pela raiva, pela fúria, pela decepção, pela tristeza. Você já começou o processo de luto, agora você está na aceitação. Para a outra pessoa é aí que o luto começa. Elas podem se desestabilizar, se afastar, ficar carrancudas e recuar. Então, muitas vezes, se a mulher é quem está indo embora, ela vai dizer: Ah, então você só se importou quando eu estava indo embora. Não, é que só agora ele chegou ao ponto em que isso se tornou real. Foi real para você quando começou a falar sobre isso. Agora é real para ele, porque está vivendo as consequências disso. E se ela disser, mas eu já avisei várias vezes sobre essa consequência? Sim? Eu disse a ele muitas vezes, o que permitiu que ele se tornasse insensível ao que você estava dizendo. Eu vou embora se você não fizer. 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 E então você vai embora. E ele fica tipo, espera aí, para onde você está indo? Eu te disse que eu ia embora. Você fala isso toda vez. Eu não sabia que dessa vez era para valer. Então, em vez de fazer isso, comprometa-se a resolver os problemas, não a fazer ameaças repetitivas. Certo, esse é o problema. Precisamos resolver isso. Podemos fazer isso entre nós. Se não conseguirmos, vamos procurar um profissional para resolver isso, não nossos amigos, não as pessoas que te amam. Então faça terapia, resolva os problemas. Não fique só falando como os problemas te afetam. Isso não é uma solução. Tudo bem, Dr. Spirit. Eu agora faço lives no YouTube.
Eu faço isso uma vez por semana, toda quinta-feira. Se estiver assistindo, participe comigo. Sim, eu faço. Agora aviso a comunidade quem vou receber e eles podem enviar perguntas. E então a gente faz uma enquete e o vencedor eu faço a pergunta deles. Eu adoro isso. Tudo bem. Assim a comunidade também participa. Sim, qual é a pergunta? Eu faço isso, tenho algo parecido chamado Free Advice Friday. Faço há 10 anos, eles podem me perguntar a qualquer momento, mas quero saber o que a pessoa que ganhou falou. Então essa foi a que ganhou. É da senhorita Chef. Ok. Ela pergunta: como podemos realmente diferenciar um interesse romântico genuíno de uma sedução inautêntica? Porque o interesse genuíno não diminui. A sedução, uma vez que já tenho você do jeito que eu quero, desaparece. Agora que eu te conquistei, posso seguir em frente e focar nas minhas verdadeiras prioridades. Mas se você for minha prioridade, então para nos manter nesse espaço, eu vou continuar presente e fazer tudo o que puder para te manter lá também. Por isso precisamos ir devagar. Relacionamentos são uma jornada. Eles não são um destino. Escolha a jornada, não os momentos. Qualquer pessoa pode criar um momento para você, mas se ela não consegue criar uma experiência que faça você sentir que é algo que você realmente quer viver, talvez seja a hora de pensar: é aqui que eu devo ir embora? Doutora Spirit, eu te amo tanto. Eu te amo, eu te amo. Sinceramente, você está fazendo coisas incríveis. Se alguém quiser apoiar, mergulhar no seu mundo, onde pode te encontrar e ver todas as coisas maravilhosas que você está fazendo? Eles podem me achar no Talk to Spirit em qualquer lugar, preciso dizer isso, ok? Porque os seus ouvintes também sabem e têm sido muito solidários, porque há 2 anos começamos uma organização sem fins lucrativos, uma ONG global de saúde mental. Então nós trabalhamos para criar acesso de forma responsável para todos, de maneira sustentável, é o que dizemos, não importa onde estejam. Mas eu tenho que te agradecer porque você foi uma das primeiras pessoas a apoiar. E significou tudo para mim ouvir você dizer: garota, vamos falar sobre essa organização, vamos apoiar essa organização. E se não fosse por você e pela sua comunidade, nós não teríamos começado do jeito que começamos, nós não continuaríamos crescendo do jeito que estamos. E, na verdade, o que queremos fazer é garantir que todo mundo esteja vivendo sua melhor vida, não importa onde estejam no mundo, não importa quem sejam no mundo. Todos nós merecemos ser amados de verdade, começando por nós mesmos. Então, se essa não é a experiência que você está tendo agora, quero que saiba que isso é uma escolha. Você tem o poder de mudar isso, e sempre há pessoas aqui para te mostrar o caminho. Se as pessoas quiserem apoiar sua ONG T2C Cares. Sim, elas podem acessar t2rescare.org e se tornar voluntárias. Muitos acham que organizações sem fins lucrativos só precisam de dinheiro, mas precisamos também de pessoas. Precisamos de pessoas que se disponham a ajudar, seja com serviços doados. Precisamos de parceiros de viagem, precisamos de martelos e pregos, precisamos de lojas como Home Depot e Lowe's. Precisamos de todas essas pessoas. Precisamos de especialistas, sejam eles professoras, sejam pesquisadoras. Queremos tornar a saúde mental o foco e o centro das conversas em todos os lugares, para que as pessoas reconheçam: eu tenho o direito de prosperar. Eu tenho acesso para poder fazer isso acontecer. E todas nós estamos trabalhando juntas em direção ao mesmo futuro, certo? Porque dando certo ou não, todas nós estamos neste planeta juntas. Gente, como a Spirit acabou de dizer, vocês têm o direito de prosperar. E eu realmente espero que o episódio de hoje tenha dado para vocês um guia de como podem prosperar no mundo de vocês. Vocês podem escolher. Literalmente, ela ficou repetindo isso. Isso se torna uma escolha de vocês. Às vezes, essas conversas são difíceis. Como você lida com situações complicadas com seu parceiro, especialmente se for alguém muito tóxico? Ela já te deu as respostas. E mesmo que doa, foi lindo porque agora você tem o poder. Então, por favor, apoiem ela. Se ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se abaixo. Até a próxima, seja a heroína da sua vida, por favor. Sim, ai meu Deus, sim, eu te amo. Sim, eu te amo de verdade. Se você ainda fica completamente confusa com seu parceiro e quer finalmente entendê-lo de uma vez por todas, então você precisa assistir a este episódio incrivelmente informativo com a melhor de todas, a única e inigualável Julie Gottman. O principal motivo para ter um caso não é a atração física. Não se trata de sexo.